Bom dia, o trabalho vai ser apresentado por mim, Alan Batista, pela Bárbara Frazão, pelo Gabriel Donizete e pela Débora Evelyn. Neste vídeo, vamos explorar os principais conceitos da programação orientada a objetos, usando a linguagem Dart. Para isso, vamos analisar um código completo que implemente uma estrutura de contas bancárias. Você vai entender como funcionam interfaces, classes abstratas, encapsulamentos, heranças, polimorfismo. Tudo isso explicado passo a passo, sem precisar programar do zero. Agora eu vou mostrar um código pronto e destacar cada parte para você compreender bem como esses conceitos se aplicam na prática. Então esse é o nosso código, onde nós temos tudo comentado para apresentar, e nosso código vai até a linha 124. Vamos focar em entender o código e sua lógica, para que você veja o poder da programação orientada a objetos. Então eu vou começar falando o que é um POO. Antes de começarmos, vamos relembrar desse conceito, que é programação orientada a objetos, ou o POO. Ele é um paradigma que organiza o código em torno de objetos que são instâncias de classes. Classes funcionam como moldes ou projetos para esses objetos, definindo seus atributos, que são os dados, e seus métodos, que são as ações que ele podem executar. Aqui no Dart temos um suporte completo para o POO, o que facilita bastante a organização e manutenção do código. Agora eu vou mostrar a definição da interface e das classes abstratas no código, destacando os nomes. Então, como o Alan disse anteriormente, nós vamos destacar o que é a interface. A interface, aqui no nosso projeto, a gente tem a operação bancária, uma interface que define um contrato, ou seja, um conjunto de métodos que qualquer classe que a implemente deve obrigatoriamente conter. No caso, essa interface declara 3 métodos: depositar, sacar e consultar o saldo. Observe que aqui não há implementação, só a definição da assinatura do método. Isso força a classe que implementa a interface a ter esse comportamento, garantindo que ela siga esse padrão. Em seguida, temos a classe abstrata conta bancária, que implementa essa interface. Uma classe abstrata serve como base para outras classes, mas não pode ser instanciada diretamente. Aqui, na conta bancária, já implementa a interface, ou seja, vai trazer a lógica dos métodos depositar e sacar, e o consultar saldo também. Além disso, ela tem atributos privados, como titular e saldo. No Dart, o underline antes do nome indica que o atributo é privado, ou seja, só pode ser acessado dentro da própria classe. Temos também os getters titular e saldo, que permitem ler esses valores de fora da classe, mas sem permitir alterações diretas, garantindo o encapsulamento de dados. Essa proteção é fundamental para evitar que os dados importantes sejam alterados de forma indevida. Eu vou começar agora falando um pouquinho sobre o encapsulamento, que é um dos pilares do PO. Ele protege os dados internos e controla o acesso, expondo apenas o que é necessário. Por exemplo, aqui no código, o saldo nunca é modificado diretamente de fora das classes. Ele só é alterado pelos métodos depositar e pelo método sacar, que garantem que valores inválidos não sejam aceitos. Então, agora eu vou continuar falando sobre o que é herança. A classe conta corrente, ela herda de conta bancária. Isso significa que ela recebe todos os atributos e métodos da classe pai e pode usar ou modificar esse comportamento. No construtor de conta corrente, usamos o super, abre parênteses, para chamar o construtor da classe base, inicializando o titular e o saldo. Aqui, o método sacar é sobrescrito. Isso é polimorfismo.
Apesar de já existir um método sacar na superclasse conta corrente, implementa sua própria versão para aplicar uma tarifa fixa de R$ 2,50 a cada saque. Além disso, a classe adiciona um método exclusivo, cobrar tarifa mensal, que desconta uma tarifa mensal do saldo. Agora, vamos para a conta poupança, que também herda de conta bancária. Aqui, ela mantém os métodos da classe base, mas adiciona um método próprio, aplicar rendimento. Esse método calcula o rendimento com base em uma taxa percentual e deposita esse valor no saldo, ou seja, reutiliza os métodos da classe mãe e acrescenta funcionalidades específicas. Essa flexibilidade é um grande benefício da herança. Você reaproveita o código sem duplicação, mantendo a organização e clareza. Vou falar um pouco sobre criando objetos e executando no main. No main, criamos 2 objetos ou instâncias, uma conta corrente para o Carlos e uma conta poupança para a Maria. Vamos acompanhar as operações da conta do Carlos primeiro. Ele começa com R$ 1.000, deposita 500, saca 200, cobra a tarifa mensal de 20 e exibe as informações a cada passo para acompanhar o saldo. Tudo isso é feito usando os métodos que vimos anteriormente, mostrando como a herança e o polimorfismo atuam na prática. Agora, com a conta da Maria, a conta poupança, ela começa com 2.000 e uma taxa de rendimento de 2%. Aplicamos o rendimento, sacamos 300 e exibimos o saldo atualizado. É interessante observar que, mesmo com uma estrutura similar, o comportamento das duas contas é diferente, graças ao polimorfismo e aos métodos próprios de cada classe. Vamos revisar o que vimos neste vídeo. Interface, a gente tem um exemplo em operações bancárias, que define métodos obrigatórios. Aqui a gente tem o depositar e o sacar, e também o consultar saldo com retorno double. A classe abstrata, a gente vai ter um exemplo em conta bancária, que define os métodos da lógica comum, onde a gente vai estar declarando atributos específicos, realizando um construtor, fazendo toda a estrutura de getters. Nesse momento a gente ainda não utiliza os setters, mas trazendo aquela parte da classe super com o override, reescrevendo os métodos e mostrando um polimorfismo inicial ali, com o método sacar e o depositar, que a gente vai ter uma reescrita logo no futuro. Um exemplo de encapsulamento são realmente esses atributos privados, que são as variáveis da classe, e também os getters que a gente tem ali, que definem valores para os atributos. A herança em conta corrente e conta poupança é a extensão de conta bancária, onde as duas utilizam do mesmo método pai para realizar uma sobrescrição dos seus métodos iniciais. E o polimorfismo é exatamente essa sobrescrita dos métodos. A gente tem uma sobrescrita do sacar em conta corrente e também uma sobrescrita do depositar. A gente pode fazer isso com qualquer classe presente no projeto. Aqui a gente tem os objetos instanciados. A gente vai ter o conta 1, que é o pertencente ao usuário Carlos, e o conta 2 da Maria. Cada objeto a gente consegue obrigar ele a passar pelos métodos ali de forma individual.
Como a gente tem o método exibir informações no objeto Carlos, depois ele vai passar pelo método depositar, o sacar, cobrar tarifas e depois exibir informações novamente. A gente consegue fazer isso de forma individual para os dois objetos, assim como tem na Maria. Os métodos podem até mesmo ser diferentes, mesmo tendo a mesma escrita ali aparentemente no código. Essa é a principal vantagem de se usar objetos, você poder reutilizar os seus métodos mais de uma vez. Esses conceitos juntos formam a base da programação orientada a objeto, trazendo encapsulamento, polimorfismo, herança, objetos e as classes abstratas junto com as interfaces. Isso facilita muito na hora do desenvolvimento de códigos. Dicas extras e boas práticas. Para finalizar, algumas dicas. Use interfaces para definir contratos claros entre classes. Igual ao nosso, nós utilizamos o depositar, o sacar e o consultar dados. Crie classes abstratas para compartilhar código comum. Igual o conta bancária foi um implemento de operações bancárias. Crie classes, sempre encapsule seus dados para proteger informações sensíveis. E o que seria isso? São os getters e setters. Use heranças e polimorfismos para evitar duplicação de código e tornar seu projeto mais flexível. Podemos citar aqui o depositar, utilizando o override, e o sacar, também utilizando o override de notação. Teste suas classes individualmente para garantir que tudo funcione como esperado. Então devemos sempre executar tudo separadamente, como está no nosso código. E aqui, finalmente, chegamos ao encerramento. Espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado a entender de forma mais clara e prática os principais conceitos da programação orientada a objeto, utilizando o Dart. Vimos desde os fundamentos, como classe, objeto e construtor, até conceitos mais avançados, como encapsulamento, herança, polimorfismo, classe abstrata e interface. Tudo isso com exemplos práticos, contextualizados, simulando um sistema bancário, para que você não apenas entenda a teoria, mas consiga aplicar isso no mundo real. A programação orientada a objeto é uma base muito sólida para qualquer desenvolvedor, seja você iniciante ou já experiente. Dominar esses conceitos vai te ajudar a não só com Dart, mas também com outras linguagens orientadas a objeto, como Java, C e Python. Agora é sua vez. Revise o conteúdo e escreva seu próprio código. Modifique os exemplos que mostrei aqui e crie suas próprias classes e estruturas. O aprendizado de programação vem com a prática. Quanto mais você aplicar esses conceitos em projetos pessoais, mais natural eles se tornarão. Se você está estudando Flutter, saiba que entender POO é essencial para manipular e usar controles, gerenciar estado e organizar seus projetos de forma escalável. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo.